Eu confesso para você que eu nunca havia tido a experiência de num domingo vir encapotado de blusa e no outro vir de manga curta. Primeira vez. É o inverno dos nossos sonhos, né? Pelo menos no meu. Faz um pouquinho de frio, vai embora, já esquenta. É diferente, né? Diferente do clima que a gente está experimentando, o nosso mundo está mudando. Será que Jesus está vindo aí? Muito bom que você veio passar esse tempo aqui. Antes de ler Hebreus 12, a continuação do texto que nós vamos seguir hoje, eu queria falar com você um pouquinho a respeito do culto missionário hoje. Meus irmãos, o culto missionário tem duas finalidades, já falei isso aqui, mas vou repetir. A primeira é despertar na igreja a responsabilidade de sustentar espiritualmente e materialmente ou financeiramente quem está num campo missionário distante, não tem um emprego, né, não tem ali uma ocupação, que tem uma renda mensal, depende da ajuda de alguém. Então esse culto missionário tem essa finalidade, despertar no meu coração, no seu coração, o desejo de cooperar com aqueles que estão distantes, que estão em campos mais desafiadores. Então eu espero que você saia daqui desafiado a ajudar espiritualmente, com oração, com o sustento espiritual e ajudar com o sustento material. Segunda finalidade do culto missionário é despertar em nós a responsabilidade de pregarmos o evangelho aqui em Poços de Caldas, na nossa família, no nosso trabalho, no ambiente que a gente vive durante a semana. Nós precisamos sair daqui com o coração mais em chamas, com paixão missionária, querendo falar do evangelho para outros, né? Eu espero que esse culto atinja esse objetivo no seu coração hoje. Mas eu queria falar um pouquinho do primeiro aspecto, que é a questão do sustento do missionário. Nós temos tido uma secretaria de evangelização nossa aqui da igreja, um ministério específico para isso, que tem focado recursos, todo recurso que entra para abençoar a vida dos missionários. E esse despertamento missionário está trazendo no nosso coração o desejo de apoiar mais missionários. Então essa semana, Francis e a Gabi, que estiveram aqui, tiveram contato com a nossa igreja, dois jovenzinhos chegaram no Egito, vão fazer 2 anos de curso intenso para se adequarem ao local, à cultura e também para bolar estratégias de evangelismo ali naquele local. Eles vão para o Chipre fazer 2 anos de curso, depois voltam para o Egito, onde eles vão residir e então começar um trabalho missionário. E nós temos como igreja o desejo muito grande, ardente, de ajudá-los financeiramente. Só que cada vez que nós assimilamos um casal ou um missionário solteiro, enfim, para ajudar, nós rateamos um pouquinho mais a oferta, concordam? A gente divide mais a oferta. Então, se o missionário recebia da oferta que a igreja tinha R$400, a gente assimila mais um casal, mais um missionário, a oferta de todo mundo vai diminuir. Então eu queria incentivar você, desafiar a mim e a você a um compromisso com a contribuição com a oferta missionária. Porque se por um lado a gente tem o desejo de assimilar mais missionários, apoiar mais missionários, nós precisamos ter condição para fazer isso. Porque senão a gente vai só rateando o valor, daqui a pouco está cada um recebendo R$50 e a gente precisa abençoá-los, né? Então o esforço, eu sei que tem alguns irmãos que ajudam com valores maiores, mas sei também que tem irmãos que não têm o costume de ajudar com oferta missionária. Nós não somos uma igreja que fica pedindo dinheiro, vocês sabem disso. Nós lidamos com a questão financeira com muita responsabilidade. Então, se nós usamos o púlpito para fazer isso, para incentivar cada um a ofertar um pouquinho mais, que seja R$50 já vai abençoar, é porque há necessidade. Há necessidade de nós alcançarmos aí a vida dos missionários, né? E para a gente suprir esse desejo de agregar mais missionários, a gente precisa reforçar um pouquinho a oferta, né? Então, nós temos ano a ano conversado com o conselho para que da própria igreja
haja recursos que sejam investidos na vida dos missionários, mas nós contamos também com a oferta de todo mundo e ajuda demais. Quando nós temos aí um mês com uma oferta um pouquinho mais recheada, os missionários são muito abençoados. São muito abençoados. Então fica o desafio para mim e para você, a gente se programar para mensalmente reservar alguma coisa como oferta missionária, trazer aqui para a gente enviar para os missionários e dar essa condição da gente acolher mais missionários, né? Tem pelo menos 2 casais que nós gostaríamos muito de acolher, de apadrinhar como missionários da nossa igreja. Mas para isso a gente precisa de um reforcinho aí nas ofertas. Então, se você pode, se programe. Se você ainda não faz isso, coloque no seu orçamento uma contribuição de oferta missionária para abençoar mais e mais pessoas. Ok? Então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vamos lá em Hebreus capítulo 12, então. Nós vamos dar sequência aí ao texto de Hebreus 12, e eu leio com você a partir do versículo 14. Não estou ouvindo as Bíblias, então você já deve ter deixado sua Bíblia aí abertinha, né? No jeito. Então vamos para o texto. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Até aqui. Amém. Temos visto aqui em Hebreus um incentivo à caminhada de fé, à carreira da fé. E Hebreus segue motivando os cristãos, meus irmãos, a caminharem com Deus, a caminharem debaixo da providência de Deus, uma vida de fé. E agora ele chama a nossa atenção, dos leitores e a nossa também, para uma área importantíssima da nossa vida, que são os relacionamentos. Relacionamentos. Quando ele diz seguir a paz com todos, ele está se referindo ao relacionamento nosso com as outras pessoas. Quando ele diz seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, ele está se referindo ao nosso relacionamento com Deus. E eu queria falar um pouquinho com você essa noite sobre essas 2 áreas muito importantes da nossa caminhada de fé. Não tem como a gente seguir na carreira de fé sem a gente valorizar, sem a gente priorizar, sem a gente entender como uma disciplina importante os relacionamentos. Então vamos lá? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A paz é uma referência direta ao relacionamento com as pessoas. E eu já queria falar uma verdade aqui para você. Que nós vivemos em uma geração que acha que o problema do mundo são as pessoas. Vocês já notaram isso? Nós vivemos numa geração que pensa assim, que o problema do nosso mundo são as pessoas. E que se a gente retirar da nossa vida, dos nossos relacionamentos, fulano, beltrano, a nossa vida vai ser um sossego. Já pensou nisso? Já pensou em tirar alguém da sua vida? Já pensou em remover alguém que te persegue? Alguém que te atormenta? Alguém que te fere? E chegou a essa conclusão, nossa, se essa pessoa não tivesse na minha vida ia ser um espetáculo. Não é? A gente não pensa assim às vezes? Mas o que a palavra de Deus diz aqui? Seguir a paz com alguns? Com todos. Ô pastor, não dá não. Seguir a paz com todos, não dá não. A palavra de Deus diz que dá. Por mais que a gente ache difícil, mas a palavra de Deus
nos diz que dá. Semana passada eu comentei que Deus quer trabalhar a nossa vida de tal forma que a gente seja cooperador e não competidor. E essa é uma luta constante que a gente tem. Nosso mundo parece que cria o nosso coração, a nossa mente, para a gente ser um competidor. Então nós enxergamos no outro um competidor, um concorrente. A nossa sociedade nos leva a olhar para as outras pessoas e perceberem nelas uma imagem de alguém que está concorrendo com a gente. De alguém que, se fala alguma coisa que a gente não gosta, é um inimigo. A gente trata como um inimigo. Por isso é um grande desafio, meus irmãos, nós cristãos, lutarmos pela paz com todos. Com todos. Se a gente achar que o problema do mundo são as pessoas, quando alguém nos ferir, o que nós vamos fazer? Que reação nós teremos? O apóstolo Paulo compartilha dessa ideia lá em Efésios capítulo 6, você não precisa abrir lá não, mas eu vou citar um versículo aqui, quando o apóstolo Paulo nos deixa muito claro contra quem nós lutamos. Mas primeiro ele diz contra quem nós não lutamos. Efésios 6,12, Paulo diz assim: a nossa luta não é contra carne e sangue. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra gente. Por isso, não pense que se você remover alguém da sua vida, você vai ter paz. Não pense que se você tirar alguém que você acha que está perturbando o sossego seu, da sua família, da sociedade como um todo, a ausência dessa pessoa vai trazer paz, porque não vai. A nossa luta não é contra a gente, não é contra pessoas. A gente acha que a ausência de alguém que nos fere resolve os nossos problemas. Isso não é verdade. De fato, as pessoas nos ferem. Tem pessoas que nos machucam mais do que circunstâncias. Pessoas que nos ferem mais do que situações. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas nós não podemos fazer das pessoas os nossos inimigos mortais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é contra a gente. Mas nós lutamos contra o que então? Paulo fala também. Paulo fala que nós lutamos contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nosso verdadeiro inimigo é o maligno, com suas hordas de demônios atuando na vida das pessoas como fantoches. Então, se a gente acha que a gente eliminar alguém, a gente vai resolver o problema, o inimigo vem e levanta o outro. Não é eliminar as pessoas da nossa vida que resolvem o problema. Ou que resolve o problema. O maligno atua, fazendo das pessoas fantoches nas suas mãos. Mas o nosso papel é um esforço para termos paz com todos. Vou citar um exemplo, citei esse exemplo alguns anos atrás aqui, alguns vão lembrar, outros têm memória curta igual eu, não vão lembrar, né? Alguns não estavam aqui, vão ficar sabendo. Há um tempo atrás, nós nos mudamos para a casa que a gente mora hoje, em 2016. Alguns meses depois, construíram um predinho na frente da nossa casa. Citei esse exemplo hoje lá no discipulado, conversando com o pessoal do discipulado. O predinho ficou lá para alugar, de repente alugam um apartamento, um rapazinho, novinho, tinha uma BMW azul, chegava 2 horas da manhã com o som ligado, roncando o motor, ligava o som e ficava com o som ligado até 7 horas da manhã. Ele trabalhava numa plataforma da Petrobras, ficava 15 dias na plataforma, depois voltava e ficava 15 dias, e era 15 dias com o som ligado de madrugada. E levava gente, e importunava, e eu reclamei, o vizinho do lado reclamou, o outro vizinho do outro lado reclamou, e o menino não dava bola para nós. Meus irmãos, imagina os piores 15 dias da nossa vida. A gente começou a ficar ansioso, eu e a Adriana, a gente começava a pensar assim no domingo, nossa, amanhã é segunda-feira, o moleque vai chegar.
passou 15 dias. A gente sabia o dia que ele chegava. E a gente sabia o dia que ele ia embora. A gente soltava foguete. Nós, 15 dias de sossego, aleluia. Teve um dia que eu orei. Confesso para vocês. Eu orei, Senhor, afunda aquela plataforma. Eu orei. Confesso para vocês. Olha, prestem atenção, meus irmãos. A gente ri, né? Vocês estão rindo da desgraça dos outros, né? Mas presta atenção como isso é sério. Olha o tipo de sentimento que isso foi provocando no meu coração. Eu estava começando a desejar o mal para aquele menino. E um dia eu sentei com a Adri e a gente conversou. E nós chegamos à conclusão que a gente não podia deixar esse tipo de sentimento tomar o nosso coração. Porque, primeiro que se Deus afundasse a plataforma, tinha mais gente trabalhando lá, né? Então, eu lembro que eu orei e falei, Senhor, converte todo mundo que está lá, mas deixa esse menino morrer e ir para o inferno. Era a minha oração, olha só que coisa horrorosa, né? Ainda bem que Deus não escuta esse tipo de oração, né? Deus descarta. Mas esse tipo de sentimento, a gente chegou à conclusão que a gente não podia orar assim. A gente não podia lidar com a situação dessa forma, porque estava gerando rancor, estava gerando ódio. E olha o que o autor diz aqui, meus irmãos, no versículo 15, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É esse tipo de sentimento perigoso que nós devemos lidar no dia a dia. Porque se a gente não desejar ter a paz, inclusive com quem nos perturba, a gente começa a criar rancor, amargura, ódio, de repente está desejando mal. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que é para a gente amar o amigo e amar também? Como é que a gente ama o inimigo? A gente chama ele para jantar em casa? Aquela pessoa que está dando problema, perturbando? Não é para a gente levar para casa. É para a gente amar, para a gente não desejar o mal para ele ou para ela. É para a gente amar a ponto da gente pedir, Senhor, me ajuda a lidar com essa situação, para que a gente seja abençoado e ele seja abençoado também. Aí eu tive que mudar a minha oração, lógico, aprendemos, né? Aprendi. E eu comecei a orar, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. O que aconteceu quando nós começamos a orar assim? Ele se mudou em alguns meses. Em alguns meses ele se mudou. Porque qual que é o problema desse tipo de sentimento, meus irmãos? Se mais uma madrugada ele amolasse lá, a Helena era pequenininha, né? A gente tinha criança pequena em casa, a gente queria sossego. Ele ligava o som, parecia que o rádio estava no pé da minha cama tocando. Ele não dormia, era terrível. Teve um dia que ele levou amigos e prostituta para lá. Foi promiscuidade mesmo, em alto e bom som. Estava terrível a situação. Foi com oração que a gente conseguiu buscar a paz para aquilo. E aí Deus nos ajudou, ele se mudou. Espero que ele não esteja atormentando ninguém, né? Mas é o tipo de sentimento que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos, porque num caso desse, alguém que a gente entende que está sendo ali usado pelo inimigo para nos perturbar, tirar o sossego, incomodar, a gente precisa buscar a paz de alguma forma. Como que a gente busca a paz numa situação difícil assim? É em oração, é buscando a Deus, ou buscando em Deus a paz que a gente precisa, porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas, nós somos chamados ao contrário, é para promover a paz, como a Aline compartilhou com a gente no Salmo, sermos agentes da paz, sermos agentes do Evangelho, essa pessoa que nos incomoda, que nos perturba, na verdade ela é alvo do amor de Deus através de nós. Então nós não podemos desejar o mal, muito menos fazer o mal. Extremamente desafiador, não é? A gente promover a paz, a gente ser agente da paz. Mas já é um bom começo se a gente tirar essa ideia de que as pessoas são um problema do mundo. O problema do mundo é o pecado, o problema do mundo é que o mundo jaz no maligno. Você já parou para pensar nesse termo? Jaz no maligno, do verbo jazer. O que é jaz? A gente encontra aqui, jaz, a gente encontra isso aonde? Nos túmulos.
Não é à toa que chama jazigo. Porque se o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo está morto. A morte. E o nosso papel é fazer a vida brotar onde há morte. A paz alcançar aonde há tumulto e caos. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra um mundo que jaz no maligno, contra as forças do mal, contra todo o principado e potestade, que está tentando nos convencer que nós somos competidores e que o outro que convive comigo é meu inimigo. É um grande desafio, meus irmãos, ainda mais hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, onde as pessoas escolhem lados para tudo e entendem que o outro lado é o lado inimigo. Não trate as pessoas como inimigos, nem quem pensa diferente de você politicamente, ideologicamente. Temos o direito de pensar diferente, o outro tem também. Mas precisamos promover a paz, apesar dessas diferenças. Separe a ideia da pessoa. Nós estamos aqui combatendo sistemas malignos e às vezes esses sistemas agem na política, na ideologia, mas separe a ideia da pessoa. Ame o pecador. Combata o pecado. É o nosso desafio, promover a paz num mundo que jaz no maligno. Um grande desafio, não é? Essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você. Seguir a paz com todos. Segunda coisa, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação. E eu queria compartilhar uma outra verdade também. Se por um lado a nossa geração acha que o problema do mundo são as pessoas, por outro lado a nossa geração menospreza os benefícios da santificação. Menospreza. A nossa geração não usufrui a presença do Espírito Santo. A nossa geração não tem sede de Deus, ou tem pouca sede de Deus. Esses dias eu estava vendo um comentário, compartilhei também no discipulado, hoje cedo, estava vendo um comentário de um professor de teologia, e ele falando que um cristão se encontrou com um líder religioso chinês. E esse líder religioso chinês teve acesso ao Novo Testamento e ele leu todo o Novo Testamento. E o cristão perguntou para ele, o que mais chamou a sua atenção ao ler o Novo Testamento? Ele falou assim, olha, eu já li o Alcorão, eu já li todos os livros de todas as grandes religiões do mundo. E quando eu li o Novo Testamento, uma coisa me chamou muita atenção. O cristão que estava interrogando ele falou, ele deve comentar a respeito de Maria ter concebido Jesus de uma maneira sobrenatural, ele deve comentar alguma coisa a respeito da morte de Jesus na cruz e depois a ressurreição gloriosa dele, algo assim grandioso, né? Mas ele comentou algo de Efésios capítulo 2, quando lá em Efésios capítulo 2, ele disse assim, olha, o que mais me chamou a atenção foi lá em Efésios capítulo 2, que fala que antes, outrora, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo que a vida humana, ela está ligada ao príncipe desse mundo, e que todo ser humano sem Deus vive no curso desse mundo. Uma vida guiada pelo inimigo. Mas no mesmo capítulo 2, no último versículo, Paulo diz assim, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E esse religioso chinês, ele falou assim, quer dizer então que o seu Deus habita a sua vida? E o cristão falou assim, é verdade, o meu Deus habita a minha existência.
E ele falou assim, isso para mim é a coisa mais maravilhosa. Um Deus que criou o ser humano, fazer dele a sua morada. Eu nunca vi isso em nenhum livro de religião. Se isso é verdade, é a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode ter. Você já parou para pensar nisso? O privilégio que nós temos de sermos a morada do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? A vergonha da gente ter que ouvir alguém de uma outra religião achar isso algo extremamente grandioso e maravilhoso, e nós não nos vislumbramos com isso, nós não glorificamos a Deus por sermos morada do Espírito Santo. Nós somos, meus irmãos, templo do Espírito Santo. Por que não desfrutaríamos da presença do Senhor que habita em nós? Se nós desejamos uma igreja forte, uma família forte, uma experiência na nossa carreira de fé com significado, nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos criar o hábito de nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus e valorizarmos isso. Certa vez nós estávamos num congresso de pastores, o pastor Walter estava junto também. Foi aqui em Poços de Caldas, Village Hotel. Estávamos lá, congresso da nossa igreja nacional, e um pastor nordestino de Fortaleza, pastor Catito, o apelido dele é esse. Ele vai pregar com uma boininha e com uma camisa assim, ninguém acha que ele é pastor. Nordestino, desse tamanhinho, cabeção desse tamanho. E ele já falou que em vários encontros, ninguém sabe que ele é o preletor, ninguém sabe que ele é o pregador, porque ele vai de camisa, ele vai assim um pouquinho mais informal, mas quando ele põe o terno, todo mundo sabe que ele é o pastor. E ele até deu o nome para o terno dele chama Brioso. É o Brioso, ele fala, quando ele leva o Brioso, o povo sabe que ele é o pregador. Quando ele não leva, ninguém sabe. Esse pastor um dia, meus irmãos, compartilhou conosco um texto muito conhecido de Mateus capítulo 6, onde Jesus nos ensina a orar. E Jesus lá fala assim, olha, presta atenção, os hipócritas, quando eles oram, eles vão nas praças, eles falam alto, eles soam trombetas, eles chamam atenção para que todos vejam. Vós, porém, vocês vão entrar no quarto de vocês, vão fechar a porta, e lá dentro, em secreto, o seu Deus que te vê em secreto vai ouvir a tua oração. E esse pastor falou assim, olha, tem uma aplicação que a gente pode fazer desse texto, que pode ser de fato o nosso quarto, a porta do nosso quarto, mas não é só assim que a gente ora. Ele falou assim, eu prefiro entender o seguinte, fechar a porta do quarto é quando a gente fecha os olhos e a gente entra lá no mais íntimo do nosso ser. Porque lá Deus já está esperando a gente para conversar. Pois se o Espírito Santo de Deus habita em nós, de fato, Deus já está lá naquele quarto de conversa, naquele quarto de oração, aguardando a nossa presença, aguardando a nossa vontade de ter um tempo com Ele. Lá na nossa alma, lá no mais fundo do nosso ser, Deus quer falar com a gente. E Ele está lá esperando. Pois se nós queremos mais do Espírito Santo, se nós queremos desenvolver a santificação na nossa vida, se nós queremos melhorar esse mal da nossa geração de não valorizar os benefícios da vida com Deus, da santificação, nós precisamos buscar a Deus. Precisamos valorizar isso que o líder chinês valorizou. O Espírito Santo de Deus habita em nós, meus irmãos. Vamos desfrutar disso. Às vezes a gente ora pensando que Deus está longe, Deus está aqui. Às vezes a gente ora, será que Deus vai me ouvir? Deus está aqui, meus irmãos. Por que não ouviria?
habita em nós. Eu acredito que a nossa geração, ela não peca por desconhecimento, não é falta de conhecimento. Concorda comigo? Nós sabemos o que fazer. A nossa geração peca por não fazer. Ou fazer pouco. Ou fazer pouco. A nossa geração parece que tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes você jejuou esse ano? Você. Jejum é uma prática bíblica? É um incentivo bíblico para a nossa santificação, para a gente buscar mais profundidade com Deus? É ou não é? É. Por que a gente não faz? Ou por que a gente faz pouco? Deveríamos fazer mais. Deveríamos fazer mais. Na Bíblia há alguns motivos para o jejum. Um deles é simples e puramente sede de Deus. Eu vou jejuar porque eu quero mais de Deus. Preciso mais de Deus. Eu quero mais comunhão com Deus. Há jejum por arrependimento, há jejum por uma causa grande, um problema. Esther põe o povo de Deus para jejuar. A Jane lembrou desse texto hoje no discipulado. Esther põe o povo de Deus para jejuar, porque ela iria falar com o rei para tentar evitar aquela trama de chacina contra o povo de Deus. Como que ela foi buscar a orientação de Deus? Jejum e oração. Por isso eu acredito que a nossa geração, meus irmãos, não peca por desconhecimento, peca por não fazer o que sabe que é para fazer. Nós precisamos orar mais. Se é para seguir em paz com todos, e é para seguir a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, nós precisamos buscar a santificação. Tem que ser prioridade na nossa vida. Precisa ser prioridade. Ah, pastor, como que eu sei que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é difícil a gente perceber. Há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, saiu na internet a unção da metralhadora. Vocês lembram? O pastor ia fazendo assim, ó, pá, 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 o povo ia caindo na igreja assim, ó. Vocês não lembram? E da lagartixa? Teve a unção da lagartixa. O pastor vinha, corria, pulava na coluna, assim, grudava. Para mim, meus irmãos, isso não fala nada a respeito de santidade. E nem se alguém é cheio do Espírito Santo. Biblicamente, para nós, o que fala se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a forma como você trata a sua esposa em casa. A forma como você trata o seu esposo em casa. Para mim, isso fala se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo ou não. A forma como você trata os seus filhos, a forma como os filhos tratam os pais, se é com honra ou se é com desprezo, se é com alegria e obediência, ou se é não dando bola porque os pais falam. A forma como você trata o seu patrão no seu trabalho, a forma que você, patrão, lida com o seu funcionário, isso sim fala para mim se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Santificação, meus irmãos. Sede de Deus, nós sabemos o que fazer. Não tem outro caminho. É Bíblia, oração e jejum. É assim que a gente santifica a nossa vida. É assim que a gente busca intensidade, que a gente se aprofunda no conhecimento de Deus. Esse é o caminho. Sabe qual que é o perigo da gente caminhar longe de Deus? É a gente negociar coisas importantes. Agora eu quero mostrar para você aqui no texto. Dá uma olhadinha, o exemplo que ele cita no versículo 16. Olha comigo. Ele fala assim, ó, não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, uma pessoa sem o Espírito Santo, ou que acha que é crente, mas está longe de Deus, chega na hora de tomar uma decisão importante, toma a decisão errada. Toma a decisão errada, negocia valores, abre mão de princípios, pois Esaú fez isso. E ele cita aqui Esaú como um exemplo
de quem era para ser um servo de Deus e tomar uma boa decisão, mas estava longe de Deus e tomou uma péssima decisão. A orientação é essa. Não negocie valores. Na hora do aperto, se a gente tem comunhão com o Espírito Santo, nós vamos fazer a coisa certa. Por isso é importante a santificação, meus irmãos. Por isso tem a ver com o nosso futuro, com a nossa vida, com as decisões que nós tomamos. Na hora da pressão, se a gente não tomar cuidado, na hora da necessidade, se a gente estiver longe do Espírito Santo de Deus, a gente pode tomar uma decisão errada, negociar princípio, abrir mão de valores absolutos. Não abra mão de valores. Não negocie princípios. Quem vai nos ajudar nisso é o Espírito Santo. Longe dele, a nossa tendência é o erro. É abrir mão de coisa importante. Não faça isso. Ao contrário, busque a santificação. Busque a Deus. Ore, leia a Bíblia, jejue. Nos últimos anos a gente tem tido o costume de fazer alguns jejuns aqui como igreja. Até queria fazer mais. Precisamos. Mas quando a igreja promove um jejum, sabe qual que é o incentivo? Que você faça isso depois em casa por sua conta. A igreja chama para um jejum, chama para a abstinência do alimento, para a gente buscar Deus, para a gente focar em Deus, para a gente dizer, Senhor, Tu és mais importante para mim do que o alimento físico, material. A Ti eu quero. Quando a igreja faz isso, está nos incentivando a exercitarmos isso também. Faça isso, busque mais a Deus, jejue. Estou querendo fazer, sabe o quê? Criar um ministério para orar antes do culto. Convidar umas 4, 5 pessoas para vir aqui orar pelo culto. Interceder pelo culto. Pelo louvor, pela adoração, pela ministração da palavra, pelas crianças que vão ser ministradas, pelos visitantes que vão vir ouvir a palavra de Deus, para que Deus se manifeste aqui no nosso meio, para que Deus ponha a mão no doente, cure, para que Deus liberte quem está precisando de libertação. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de oração, de santificação, de vida com Deus, do Espírito Santo, desfrutar, meus irmãos, da companhia do Espírito Santo que habita em nós. Esse é o incentivo da palavra de Deus hoje. Seguir a paz e a santificação. Grandes desafios que a palavra de Deus faz para mim e faz para você essa noite. Quero orar com você, feche os teus olhos. Vá refletindo aí com Deus, conversando no teu quarto. Entra aí no teu quarto. Conversa com o Espírito Santo. Ele está aí de ouvidos abertos. Você tem tido problema com alguém? Está precisando estabelecer a paz no relacionamento com alguém? Alguém tem te perseguido? Alguém tem te ferido? Busque a paz. Peça para Deus te levar em direção à paz. O que fazer? Como agir? Se você não tem recurso, reconheça isso diante de Deus. Senhor, eu não sei o que fazer. Me ajuda a estar em paz com essa pessoa, a resolver essa situação. Busque a paz. Empenha-te por alcançá-la. Você tem buscado santificação na tua vida, desfrutado da presença do Espírito Santo que habita em você? Que coisa linda, meus irmãos, saber que Deus faz de nós sua morada. Isso é maravilhoso. Se não desfrutamos disso, é uma atitude inconsequente nossa. Se não ouvimos a voz do Espírito Santo que habita em nós, é loucura, meus irmãos, é loucura. Se você tem feito pouco isso, precisa melhorar essa busca
por intimidade com o Espírito Santo de Deus, peça ao Senhor agora, para que você saiba o que fazer na hora do aperto, você não negocie valores, você não abra mão de coisas importantes. Nosso Deus, como é difícil lutar pela paz. Pai, não é fácil, nós reconhecemos. Vivemos um mundo que jaz no maligno, um mundo que olha para nós e nos enxerga como inimigos, como concorrentes. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda a lutar pela paz. Como já ouvimos aqui hoje, a paz que o Senhor dá, o mundo não pode dar. Mas dela nós queremos demonstrar para outras pessoas também, Pai. Queremos que essa paz alcance outros corações. Nos ajuda a sermos agentes da paz, em nome de Jesus. Nos ajuda a não enxergarmos o próximo, o vizinho, o colega de trabalho, o parente, ninguém como inimigo, como um concorrente, Pai. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Ajuda-nos a mantermos paz com todos ao nosso redor, em nome de Jesus. E perdão, Pai, se nós não temos Te buscado com intensidade, se nós não temos desfrutado da companhia do Espírito Santo, como deveríamos, Pai. Reconhecemos, isso é uma fraqueza nossa, mas nós queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Queremos mais de Ti, em nome de Jesus. Temos sede do Senhor, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, queremos ter a Tua direção em todas as decisões da nossa vida, em qualquer área, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor Deus. Fala ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa inundar a nossa existência. Cada um aqui, Senhor Deus, possa sair daqui hoje transbordando do Espírito Santo em nome de Jesus. E desfrutando cada dia mais e mais da Tua companhia, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.